Por graça e misericórdia do Senhor, 32 dias de 44ª Santa Convocação. O tema: preciso de um milagre. Expressa a nossa vontade e o nosso desejo em detrimento às nossas necessidades, muitas vezes mais por nossas ansiedades e temores do que, de fato, necessidade. Mas quem não precisa de um milagre? Todos nós precisamos. E nós só não precisamos de um milagre. Nós precisamos do Deus que opera o milagre. Porque Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Supremo Criador. E nele nós esperamos todos os dias. E nesta noite, nesse 35º culto do 32º dia, nós vamos estar falando da ressurreição de Jesus Cristo. Mas espera aí, pastor, hoje é sábado. Nós estamos em uma sequência de mensagens. Nós estamos falando acerca dos milagres de Jesus Cristo. Falamos aqui acerca do milagre da transfiguração. Nós já falamos acerca do milagre do nascimento virginal de Jesus Cristo. Nós já falamos aqui do sacrifício da morte de Jesus Cristo. E nós vamos estar falando nesta noite acerca da sua ressurreição. Afinal de contas, quando escureceu, passou já a ser domingo. Então, em Israel, já é Pessach, já é Páscoa. É a Páscoa dos judeus. Nós comemoramos a Páscoa dos cristãos, porque Cristo ressurgiu em um domingo. E é por isso que nós, crentes em Cristo, não guardamos o sábado. Primeiro, porque nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós somos daquela leva de pessoas que eram consideradas gentílicas, então, pessoas de segunda monta. Nós somos aqueles a quem Jesus disse: olha, sai aí pelos campos e pelos valados, pega os coxos, os aleijados, os mancos, os leprosos e tragam para que a minha casa se encha. Então nós somos os gentios, porque Jesus veio para os judeus, embora os judeus não quiseram, e como está escrito, que veio para os seus, e os seus não o receberam. Ponto e vírgula, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos, em outras versões, de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo. E somos salvos pela graça. Está lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E como Jesus ressuscitou no domingo, e nós vamos ver aqui hoje em João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. João, capítulo 20, do versículos 1 ao versículo 8, que está escrito:
E no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E a pedra estava tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis e todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu postos no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e pelo testemunho individual de quem recebeu a notícia e com temor correram porque achavam ter perdido o corpo do Salvador e ter constatado o túmulo vazio. E está a história de Maria Madalena, a história de João e de Pedro. E esta é a visão dos dois servos que correram. E nós te louvamos por termos também este relato e este testemunho. E queremos pedir a iluminação do teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, aqui nós não vemos o tema. Por quê? Foram duas Maria, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, ao túmulo. E elas tinham planejado ungir o corpo de Jesus Cristo. E elas tinham em mente ungir o corpo. Para fazer tal feito, compraram especiarias, se prepararam e partiram em direção àquilo que podemos chamar o Santo Sepulcro. E planejando ver alguém àquela hora da madrugada para remover a pedra. O certo ficou na cabeça delas o fato de que Jesus pediu para que aqueles que estivessem presentes removessem a pedra do sepulcro onde estava Lázaro. E elas foram com este desejo no coração. E aqui nós notamos um ato de 3 mulheres incrédulas e de 2 discípulos incrédulos.
Mas, pastor, você está dizendo que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé era incrédula? Sim. O senhor está dizendo que o discípulo amado era incrédulo? Sim. O senhor está dizendo que Pedro era incrédulo? Sim. Mas que petulância, pastor? Com que autoridade você diz isso? Pela Bíblia. Eu gostaria que o Alex estivesse colocando aí 3 textos na palavra de Deus. 3 textos. Vamos lá? São muitas as anotações. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5b. Por que buscais o vivente dentre os mortos? É uma pergunta que o anjo faz às mulheres que foram pela madrugada no túmulo. Amado de Jesus Cristo, lá em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus tinha falado acerca da sua morte. Derribarei este santuário e em 3 dias o levantarei. Não é que nós vimos ontem os escribas falando para Jesus? Você que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias, desce daí. Você que tem tanto poder, mas Jesus falava acerca da sua morte, falava acerca da sua ressurreição. Mas, pastor, é uma palavra só. E é difícil, com todas as problemáticas que aconteceu lá naquele tempo, que eles se lembrassem de que Jesus havia falado. Ele falava por parábolas, dá para compreender. Então, ele fala em Mateus capítulo 12, versículo 40. Mateus 12, 40. Portanto, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Já 2 vezes, 2 testemunhos. Mas pode ser, pastor, que João e Pedro estavam distraídos com alguma coisa e não entendeu o que foi falado. Pode ser que essas mulheres não estavam presentes e não entenderam. Então, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 32 e 33. Ele está dizendo acerca desse mesmo. Ele será entregue aos gentios, aos romanos, e zombarão dele, e cuspirão nele, e o açoitarão, e o matarão, e no 3º dia ressuscitará. Dinheiro gasto sem necessidade. Se a ida delas fosse para constatar a ressurreição, não teria que gastar nada. Ou, em vez de gastar com os aromas para unção, podia levar uma cesta de café da manhã. Seria muito mais apropriado. Mas Jesus ressuscitou, está com o corpo glorificado.
Ele não pode mais comer. Quem disse? Amanhã pela manhã, nós vamos ver que ele comeu um favo de mel, porque ele tem todo o poder, como Mateus capítulo 28, 18. Agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está com o corpo glorificado. Então nós vamos ver o relato bíblico, porque a lembrança é mais importante do que a informação. E as ocupações do nosso dia a dia nos faz fazermos coisas impensadas. Então o pastor está dizendo que o ato de Maria Madalena, que o ato de Maria, mãe de Tiago e de Salomé, foi impensado? Sim. Porque duas tiveram contato com alguém que está sentado dentro do sepulcro, e a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava como um relâmpago. Porque Maria Madalena chegou, viu o sepulcro aberto, voltou correndo para espalhar a notícia, a fake, que tinham roubado o corpo. Mas sem constatar. É lógico que é de manhã, mulher, não sei como é que acorda de manhã, porque nunca fui mulher, mas acho que já acorda atrapalhada. Duas outras entraram. Duas outras viram a teofania do anjo. As outras duas conversaram com o anjo. E nós vamos ver em Mateus, o relato de Mateus, capítulo 28, de 1 a 8. Em 3 textos, tanto Mateus como Marcos e João, é de 1 a 8. Parece que tem uma régua. Está assim: tendo passado o sábado, quando já amanhecia o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Esse não é o mesmo terremoto que houve quando Jesus morreu. Quando aquele soldado disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. 2 situações marcadas por cataclismas, né? Escureceu por 3 horas, ele expirou, houve o terremoto. Mas ele ressurgiu, abalou a terra inteira com tanto poder e glória da sua ressurreição. Porque o anjo do Senhor, descendo do céu e chegando, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E de medo dele, os guardas assombraram-se e ficaram como mortos. Não ia ter quem ia ajudar a remover a pedra, né? E não tenhais medo. O anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que procuram a Jesus que foi crucificado. E essa é a grande notícia.
ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Venham e vejam o lugar onde foi posto. E depois, imediatamente, e digam aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. As outras duas, né? Porque Maria Madalena foi dar notícia de que Jesus tinha sido roubado. E eis que ele vai adiante de vós a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Amados de Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 23, 24, está escrito: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O segundo terremoto, lá em Mateus capítulo 28, 2. Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu e chegando, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Lá em Marcos 16, 13, não sabia Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, que tinha alguém para remover a pedra, sem que elas soubessem. E antes que chegassem, não só a pedra estava removida, como Jesus já não estava mais lá. Então, lá a palavra de Deus relata que o Senhor já não estava mais. Esta expressão, tema da mensagem desta noite, ele não está aqui, foi um slogan adotado pela igreja primitiva para falar ou para comunicar-se acerca da ressurreição de Jesus Cristo, daquele que de fato morreu, daquele que de fato foi sepultado e daquele que de fato ressuscitou. Há 4 testemunhos. A Bíblia fala que é na boca de 2 ou 3 testemunhas. Aqui é 4 testemunhas. Nós vamos ver o evangelista Marcos falando acerca das mesmas coisas, das 3 incrédulas indo ao túmulo. Marcos 16, 8, e falando acerca de Cristo ressuscitado. E passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem a ungí-lo. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro ao nascer do sol, e diziam entre si: quem nos removerá a pedra do sepulcro? E quando olharam, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no sepulcro, viu um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa
comprida e branca, e se espantaram. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis. Procuram a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai antes de vós para a Galiléia, e ali o verão, como ele disse. Amados de Jesus Cristo, mais um testemunho. Vamos lá para Lucas 24, de 1 a 10. Lucas 24, de 1 a 10. E no primeiro dia da semana, no domingo de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias aromáticas que tinham preparado, e algumas outras mulheres com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito aterrorizadas, prostraram-se com o rosto no chão. E eles disseram-lhes: por que buscai o vivente, aquele que está vivo dentre os mortos? Não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Quantas palavras já foram ditas dentro desta igreja? Quantas mensagens? E falamos aqui repetidas vezes acerca do prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E das diversas e muitas repetidas vezes que usamos a expressão chula, amarra tua calça. Jesus está voltando. A vida nos toma. Somos cercados de muitas coisas. E neste tempo não tinha internet. Nesse tempo não tinha rede social. A vida era diferente, as informações com mais lentidão do que temos, a mente menos ocupada. E às vezes coisas são ditas e as pessoas as entendem de uma forma diferente da que foi falada. E por muitas vezes esse pastor aqui, em outros tempos, usava a seguinte expressão: sou responsável pelo que digo, mas não sou responsável por aquilo que você entende. Porque na transmissão, e dependendo do nosso estado de espírito, às vezes nós não permitimos que aquilo entre à nossa cabeça, porque mexe com conceitos, aprendizados, tradições. O próprio Jesus, por 3 vezes, disse que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que o reino dele não era deste mundo. A missão dele era morrer para salvar a humanidade. Amados do Senhor Jesus Cristo, é importante guardarmos, termos lembrança das informações que nós recebemos.
Nós temos que ter uma mente associativa. Nós temos que ter uma mente fotográfica. Às vezes eu estou falando e tem gente pensando, como é que será que foi feita essa árvore? Como é que foram ter uma criatividade dessa? Mas o que está falando aqui é que Jesus ressuscitou. É que ele venceu a morte. É que ele morreu para te salvar. É que esse tempo que você passa aqui dentro é a oportunidade que Deus está te dando de você ser salvo e ir para o céu. E a sua cabeça está ocupada com um monte de besteira. Deus conhece. Deus sabe. As oportunidades são dadas. Essas mulheres andaram de noite. Essas mulheres gastaram dinheiro. Essas mulheres ficaram nesses 3 dias tramando como elas fariam. Em vez de estarem esperando em oração o momento daquele terremoto e saberem, esse terremoto aconteceu porque Jesus ressuscitou, vamos lá! É mais fácil ficar pensando um monte de coisa. O que será que eu vou fazer amanhã no almoço? Não é? Com que roupa eu venho amanhã na igreja? O que será que eu faço na segunda-feira? Eu tenho um compromisso, tenho que pagar a luz, tenho que pagar a água. O que eu faço? Amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz: sede prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tapa os seus ouvidos ou se você deixa o diabo tampar os seus ouvidos, o seu tempo está passando. Hoje já é o 35º culto. Em quantos dele você veio? O que você ouviu? O que foi falado ontem? Do que foi falado ontem? Antes de ontem? Essas coisas são muito importantes. Porque nós, pela fé, nós podemos antever. E nessa fé que nos move com esperança, não tem bafão. Viram sim, mas poderia ser de uma outra forma. Foram sim, mas deveriam ir com outro propósito. Elas foram buscar morto, mas Jesus estava vivo. Elas foram ungir aquele que já tinha sido ungido por aquela que saiu correndo para revisar João e Pedro, que tinham roubado. Ela derramou unguento sobre os seus pés e, chorando, enxugava os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos. Jesus ali foi preparado para a sua morte, mas ele voltou à vida. Primeiro porque ele tomou a iniciativa. Ele ofereceu-se para o sacrifício. Continuou tendo domínio da situação. Foi à cruz, foi crucificado. Permaneceu na cruz até entregar o Espírito e expirar. Ele sabia que ia ressuscitar. E é impressionante aqui, amados de Jesus Cristo, que a partir da ressurreição de Jesus Cristo, o anjo
fala acerca de Jesus Cristo como o Quírios, como o Cúrios. O Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. Lá em Romanos nós vemos, ó morte, onde está a tua vitória? Amados, três coisas foram vencidas na ressurreição de Jesus Cristo: a morte, Satanás e a tumba. A morte não teve poder para segurar Jesus. Satanás, com toda a sua legião de demônios, não teve poder. E a tumba não teve poder. Porque todo o poder e toda a glória vem dele. É este Jesus que estamos aqui proclamando. E você pode olhar lá na entrada. Olha lá. Todos olhem lá. Vocês estão vendo lá um Cristo morto na entrada da igreja, dentro de uma redoma de vidro? Por quê? Porque o nosso Cristo é vivo. Mas entra aí nas catedrais, aí nas igrejas aí. O que você vê é um Cristo morto. Você está vendo ali uma cruz com um Cristo crucificado ali? Vocês estão vendo? Por que não? Porque Cristo está aqui vivo. Ele ressuscitou. Amados de Jesus Cristo, desde que Jesus fala para sua mãe: mulher, aí está o seu filho, para João. Jovem, aí está sua mãe. Não tem mais um relato dela. Depois que concebeu a Jesus Cristo, Maria viveu 44 anos. Morreu aos 60 anos de idade. Então, depois que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, 44 anos. Em qual dia que Jesus Cristo ressurgiu? Maria morreu aos 60 anos. E há relatos históricos de que em 1914 ela assuntou aos céus. Foi se encontrar com o filho dela. Uma mãe desnaturada em largar um filho. 1900 anos para depois ir ao céu. Quem tem poder sobre a morte? Jesus ou Maria? Quem é que foi crucificado? Jesus ou Maria? Quem que veio do céu, se fez carne e habitou entre nós? Jesus ou Maria? Maria é mãe de Deus? Maria tem poder de rogar por nós pecadores agora e na hora da nossa morte? Quem tem poder sobre a nossa vida? Quem que salva? Porque Jesus está vivo. São questões simples. Mas a tradição, mas a religião impede de entregar a vida para Jesus. Porque a pessoa ama mais a mãe de Jesus, que está morta e não foi crucificada, e não foi cuspida, não sofreu açoite, não teve coroa. Pedro hoje estava falando sobre os 72 espinhos que estavam, né? Eu não sei quem é que contou esses espinhos, não há nenhum relato bíblico do número de espinhos que se tem, né? Mas conta-se que é 72. Eu tenho dúvida, né? Foi Jesus. E o que nós estamos falando aqui?
E só Jesus Cristo salva. Maria deve gostar muito de mim. E qual mãe que não gosta de alguém falando bem do seu filho? Quer ver uma mãe? Seu filho é bonito, mesmo que seja feio, né? E normalmente é feio, mas você, para agradar a mãe, né? Seu filho é lindo. O amados de Jesus Cristo é o milagre da crucificação. É o milagre da salvação. Como é o milagre da vida eterna. Como é o milagre dos pecados perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus. Por quê? Porque morreu. Por quê? Porque verteu o seu sangue. Por quê? Que foi sepultado. Por quê? Ao terceiro dia ressuscitou. Por quê? Só quem está vivo pode perdoar pecado. E o sangue de Jesus Cristo, teu filho, é 1 João 1,9. Olha aí, Alex, se confessarmos, hoje foi mais um pouquinho, mas está dando 40 minutos agora. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar. Aí está de qualquer, né? Mas o termo correto é toda a injustiça. Então você está tendo a oportunidade, por amor que Deus tem para com você, de entregar a sua vida para Jesus, de nascer de novo, de ter a sua vida transformada, e de que essa palavra não seja uma palavra para a sua condenação, mas uma palavra para a sua salvação. Jesus ressuscitou e está vivo e de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tudo que você já viu daqui para trás, esquece, apaga. É daqui para frente. É a oportunidade que Deus está te dando, como Noé deu a oportunidade para os marceneiros de entrarem na arca. Eles construíram a arca, mas morreram afogados. Que você não se afogue nos seus pecados e na sua tradição e na sua fé, como a fé de Maria Madalena, como a fé de Maria, mãe de Tiago, como Salomé. Que a sua fé seja diferente. Pare de buscar o Cristo morto. Cristo está vivo. Você acordou? Hoje você não vai poder ir com o seu pai no colo. Acorda, pelo amor de Deus. Jesus está vivo. Arrepende-te do teu pecado e aceita Jesus. O tempo está acabando, hein? O tempo está acabando. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer-te. Agradecer-te por tua palavra. É muito claro que o Senhor não estaria ali depois do terceiro dia, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Se o Senhor diz, acontece. Se o Senhor disse acerca de si mesmo, com o poder que tem, é que sabia o que estava falando. As pessoas é que não sabiam do poder que o Senhor tinha, da verdade que o Senhor é, da vida que o Senhor é, do caminho que o Senhor é. Tenha misericórdia. E nesta igreja não tenha ninguém aqui que parta desta vida sem Jesus e sem salvação. É no nome dele que eu oro. Amém. Tenham todos uma boa noite e até amanhã no 33º dia do 36º e 37º culto. Amanhã há 2 cultos, um pela manhã e um à noite. Quem sabe em um destes cultos você se arrepende do seu pecado e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe.